a gente repassar para vocês, certo? Então, gravação começada aí, para a gente poder ler esses erros importantes aí de eu repassar para vocês, até para tranquilizar vocês quanto a esse tipo de situação, tá bom? Então, a gente estava falando sobre as disciplinas sem conteúdo. Alguns alunos aqui nos encontros relataram e me questionaram sobre esse problema, né? E aí está a direção da nossa equipe de TI, né? O nosso time técnico já está trabalhando para resolver esse problema, certo? Está em andamento, e a orientação é que vocês apenas aguardem, não precisa se desesperar em relação a isso, porque eles vão disponibilizar e nenhum aluno será prejudicado, certo? Outra situação que está acontecendo é o exercício com prazo expirado. Lembra que na semana retrasada, eu acho, um aluno falou sobre essa situação aqui, né? Então, foi identificado uma inconsistência em relação à realização do acesso aos exercícios, né? Quando o aluno tenta acessar o exercício, aparece um erro dizendo que ele já está com o prazo encerrado, né? Que o prazo foi expirado. Então, esse status desse problema também está em andamento, né? Nossa equipe de TI está atuando para solucionar, e a orientação é que vocês apenas aguardem e que não serão, né, prejudicados em relação a esse tipo de problema, certo? Vamos aqui o terceiro problema que a gente tem de relato, né, que é os alunos que solicitam transferência, né, quando o aluno solicita a transferência e o contrato financeiro da matrícula destino ainda não foi solucionado. Teve 3 alunos que me procuraram sobre isso no meu privado, né, eu orientei, como eu sempre faço, que vocês procurem o atendimento do polo, né, porque fora do nosso horário de atendimento, eu não consigo dar esse suporte para vocês, e eu também não tenho acesso aos sistemas, então qualquer demanda de abertura de chamado, de problema maior, vocês devem direcionar diretamente para a equipe dos polos, né, para que eles consigam, com base nos sistemas e no acesso que eles têm, estar abrindo os chamados os protocolos, né, mas a orientação é que somente aguarde, né, eu falei isso para os alunos, e já aproveito aqui a oportunidade para dizer essa orientação, né, que o problema vai estar resolvido em breve aí, que o time está finalizando já a situação, e somente alguns alunos ainda não foram solucionados no que diz respeito a essa questão da transferência, certo? 3 alunos me procuraram, desses 3, 2 voltaram e disseram que já tinha resolvido com a equipe do polo, né, que já tinha solucionado, só um ainda está aguardando esse tipo de solução, tá bom? Outro problema em relação à transferência é o aproveitamento de disciplinas, né? Quando o aluno fez um aproveitamento de disciplinas e ainda não teve o aproveitamento lançado na matrícula destino. Está também em andamento aí para ser solucionado, certo? É só aguardar que vai estar resolvendo. Eu vou pular aqui essas que são mais, como é que eu posso dizer, mais gerais, e focar nas que eu acho mais interessante para vocês, tá? Como essa de ativação de matrícula. Então, foi identificado alguns candidatos que cumpriram o checklist e ainda não tiveram a ativação. Então, ao total, a nível nacional, são 732 candidatos, e que já está aí em fase de resolução, né? O quanto antes aí esse problema vai estar sendo resolvido, vai ter sido resolvido, e o aluno vai estar com um problema resolvido. Extrato financeiro. Extrato financeiro. O aluno está tentando acessar o extrato financeiro e não está conseguindo, né? É só a exibição nesse caso aqui, tá? Não é em relação, de fato, a compensação do boleto, de fato, né? Nesse caso aqui é somente no sentido de a liberação do extrato mesmo dos boletos que vocês já pagaram, tá bom? Então, aqui, alguns alunos, são poucos, eu tive acesso a essa base, são bem pouquinhos alunos, certo? Não estão conseguindo acessar, mas logo, logo vai estar resolvida aí essa situação também, tá bom? E aí, a gente tem os erros que já foram corrigidos, né? E aí, eu gostaria de, caso algum aluno aqui
tenha passado por algum problema desse que já foi corrigido, que está aí na tela, certo? Disciplinas com período de estudo incorreto, inconsistência no período do status reprovado, né? O aluno não está reprovado, mas está aparecendo reprovado, visualização de encontro presenciais para os alunos do centro online, tudo isso já é para estar solucionado no portal de vocês, tá? Nossa equipe de TI já atuou. Ah, Matheus, mas no meu ainda está aparecendo erro, o que é que eu faço? Aí você vai comunicar ao seu polo, né, para que eles possam abrir chamada e dizer, ó, esse aluno aqui ainda está sendo impactado por esse problema. E aí vocês têm o devido atendimento aí na abertura do chamado, tá bom? Vamos aqui, voltar aqui para o nosso momento. Então, eu trouxe a apresentação dos erros, certo? Para que vocês tenham ciência. Eu vou sempre estar, desde o encontro retrasado, eu acho, né? Que a gente está tendo essa rotina de trazer as pautas do que está em andamento, do que já foi solucionado, para vocês ficarem munidos das informações, né? A gente teve esse combinado, porque até tranquiliza, né? Que vocês entenderem que não é só você que está com determinado problema, é algo que impactou determinados alunos e que está sendo atuado já pela equipe de TI, tá bom? E aí agora vamos ao que está sendo falado aqui no chat. O Carlos Sena falou que o segundo semestre está muito bom, né? O material está perfeito, sem nenhum erro, e as lives ajudam muito. É um excelente ponto, né, Carlos? As lives, elas auxiliam demais vocês no entendimento do conteúdo, né? É muito importante essa interação com o professor, né? Esse conhecimento mais amplo de vocês em relação aos conteúdos, e o fato de vocês que são 100% online, né? Terem esse contato com as lives, né, um momento ali síncrono, é muito importante para o aprendizado mais ativo de vocês, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo que os alunos estão participando dos momentos de live, né? Tem alunos, inclusive, que tem live no dia de hoje. Então, a maior quantidade de alunos participando do nosso encontro está diminuindo um pouco porque de forma ao vivo, né? Aqui comigo na mesma hora. Esses alunos, eles acessam depois quando eu coloco lá no YouTube, porque na hora do nosso encontro aqui, eles estão tendo aula, né? Então, todos os dias tem algum aluno que tem aula, de segunda a sexta. Então, mesmo que eu mude para sexta, para quinta, para segunda, para terça, não importa, sempre vai ter uma grande quantidade ali, né, de alunos de determinado curso que vai estar tendo aula da live naquele momento. Então, a gente grava os encontros para que fique disponibilizado para os alunos esse encontro a posterior, né? E eles possam acessar lá no nosso canal do YouTube. Então, fico muito feliz aí que vocês estejam gostando das lives, né? É um material maravilhoso para vocês. O José Maria dando parabéns aí, né? Eu fui tio. Obrigada. O Carlos Sena perguntou, poderia me informar se eu posso usar a imagem para o relatório final no projeto de extensão? Pode, Carlos, só tenha cuidado no tipo de imagem que você vai estar utilizando, tá? Porque existe toda uma complexidade no sentido de direito de imagem, né? Principalmente quando envolve ambiente escolar, né? Não é todo pai de criança que vai gostar, ou não é todo diretor que vai gostar, gestor que vai achar interessante. Então, se você tiver autorização do lugar para colocar foto, maravilha. Se não for foto de locais, se for alguma imagem que você queira anexar para ilustrar algum argumento seu, eu não vejo problema em você colocar, tá bom? Mas, assim, o modelo do relatório final, ele é muito enxuto no que diz respeito ao que você vai colocar nele, tá? Então, por exemplo, você só tem que ter cuidado aonde você colocaria essa imagem, né? Eu quero colocar uma imagem para justificar um argumento que eu estou utilizando. Pronto, o Carlos falou aqui que é em relação a modelos gráficos do sistema, né? Então, você vai colocar lá durante a ação, né? Na parte durante a ação do seu relatório final. Aí tem como, dentro da caixinha lá onde você vai escrever, você pode anexar a sua imagem, certo? Eu acredito que não vai ter nenhum problema. Geralmente os alunos não colocam, até hoje eu nunca vi nenhum aluno colocar imagem.
mas eu não vejo no material de orientação, a meu ver, a minha leitura, interpretação, não vejo nenhuma limitação quanto a isso, né? Eles não falam, não pode colocar imagem. Não é isso. Mais alguma dúvida agora? Se não tiver mais nenhuma dúvida agora, pessoal, eu já vou começar o reforço do material, né? Sistema de pontos e o reforço de engajamento que eu quero fazer com vocês hoje, tá bom? Vamos ver aqui se mais alguém tem alguma dúvida. Eu vou parar aqui a apresentação, porque eu quero fixar a minha tela, minha imagem aqui, para a gente conversar aqui sobre engajamento e sobre atividade, certo? O Carlos falou que era só esse no momento, nenhum outro aluno falou nada, né? Então, eu vou começar aqui meu bate-papo com vocês hoje, né? Hoje, mais do que nunca, o nosso encontro vai ser um grande bate-papo, né? Eu trouxe o material aqui para apresentar, o material que eu já trouxe em outros momentos, sobre sistema de pontos, disciplinas, tipos de disciplinas, né? Nosso modelo acadêmico, que é importante vocês conhecerem, e eu vou apresentar esse slide, só que antes de eu apresentar, eu queria reforçar aí alguns pontos que eu acho importante para que a gente possa iniciar a segunda disciplina com vocês de forma exitosa, né? Tendo bons resultados aí no que diz respeito à aprovação de vocês. Nós tivemos, no último dia 6, o encerramento de prova da primeira disciplina, né? Então, vocês tiveram do dia 30 de agosto ao dia 6 de setembro para estarem realizando aí a prova da primeira disciplina. E essa prova ficou disponível por todo esse tempo, e o aluno que não conseguiu realizar, né, ele vai ter aí a liberação da segunda chamada, lá na semana de segunda chamada, né, que já fica disponível praticamente assim que encerra o período de primeira chamada. Se você não fez a primeira chamada, vai ficar disponível de forma automática para você fazer a segunda, certo? E se você fez a prova e não obteve pontuação suficiente, né, vai ter o período de realização da recuperação, que é só lá depois que encerrar o período de realização da segunda chamada de prova, certo? Mas o que é que eu quero falar em relação a isso, né? Encerramento de disciplina e início de uma nova disciplina. A gente tem, pessoal, um modelo acadêmico, né, como eu já expliquei para vocês, que ele é baseado em 4 semanas, ou seja, mais ou menos um mês. Vocês têm um mês em cada disciplina para estar cursando os conteúdos, certo? Cada semana vai ser proporcional a uma unidade, tá? A um bloquinho ali daquele seu livro didático. Então, o nosso modelo acadêmico, ele sempre vai ser proporcional aí o livro didático a 4 unidades. Isso nas disciplinas regulares, né? Disciplina de projeto de extensão, disciplina de projeto integrado, de TCC, são disciplinas diferentes, que a gente vai ver quais são as diferenças aí durante o nosso encontro de hoje, tá bom? Mas eu quero focar com vocês aqui nessas disciplinas regulares. São as disciplinas que tem prova, que tem exercício, que tem teleaula, né? Então, essas disciplinas, elas têm uma estrutura de 4 unidades. Quando vocês abrem a disciplina, vocês vão ter lá 4 unidades disponíveis, que são referentes a cada unidade do livro didático, certo? Dentro dessas unidades, vocês vão ter 5 aulas, certo? 5 aulas em um exercício. Então, as 5 aulas, vocês vão ter 4 aulas de conteúdo e uma última aula, que é como se fosse uma aula de fixação, né, de revisão ali do conteúdo, onde vai ter algumas atividades de fixação, estudos de caso, para vocês estarem realizando, certo? No final das aulas, sempre vai estar contando ali um exercício, que é aquela atividade composta ali por 5 questões, né, que vai variar de pontuação de acordo com o tipo da disciplina. A gente vai ver esse detalhamento das notas um pouco mais à frente. Mas eu quero focar com vocês agora o que vocês precisam fazer ao encerrar uma disciplina, certo? Então, sempre que você encerra uma disciplina e teve liberação de uma nova disciplina, é importante vocês terem a rotina de um checklist. Como assim, Matheus, uma rotina de um checklist? Vocês precisam saber qual foi o desempenho de vocês naquela disciplina. Qual foi a nota que você teve de engajamento, né?
que é o engajamento? É aquela nota que vocês ganham por acessar as atividades, né? Acessou a teleaula, ganha ponto. Acessou o livro, ganha ponto. Acessou o exercício, ganha ponto, né? Então, verificar a pontuação de engajamento, verificar a pontuação de exercício e verificar a pontuação de prova, né? Quando tem atividade escrita, né? Verificar também a atividade prática ali escrita, da qual você teve o envio lá dentro do seu portal, certo? Então, é importante, sempre que acabar uma disciplina, vocês fazerem a revisão. Ah, dessa disciplina aqui, eu tive esse aproveitamento e eu consegui tal pontuação. Se essa pontuação for de 60 pontos acima, significa que você vai ter aprovação naquela disciplina, levando em consideração que você tenha feito a prova, né? Se não fizer a prova, tem que fazer segunda chamada, porque a prova ela é obrigatória. Mesmo que você alcance 60 pontos, se você não tiver feito a prova, você vai acabar reprovando a disciplina em algum momento, tá bom? Isso aí a gente já tem um entendimento bem amplo, né? Então, acabou a disciplina, faz a revisão, vai lá no progresso, vai lá no resumo dos pontos, verifica se você tem pontuação suficiente para aprovação naquela disciplina, né? Como é que eu sei, Matheus? O próprio sistema, ele já é um boletim ambulante. Como é que eu sei que eu estou aprovado na disciplina? Vai aparecer o nome aprovado, né? A disciplina, ela vai ter alteração do status. Ah, Matheus, mas o meu portal está aparecendo disciplina reprovada. Ou o meu portal, mesmo eu tendo pontuação suficiente, não atualizou ainda. É justamente por isso que se faz importante o checklist de finalização. Terminou a disciplina, não atualizou ainda para aprovado, ou eu acho que eu estou aprovado, ou não sei se eu estou aprovado, vá verificar a pontuação. Se você tem pontuação superior a 60 pontos e fez aí a prova, então significa que você já está aprovado naquela disciplina e só vai ser questão de tempo para ter a devida atualização no seu status para aprovado, certo? As disciplinas aprovadas, ela fica com um nomezinho verde lá, bem bonitinha, né? Quem já está aprovado aí sabe dessa informação, certo? E aí, fez o checklist, tudo ok com a disciplina, maravilhoso, estou aprovado. Vamos dar início de forma imediata à segunda disciplina, né? É sempre um ciclo contínuo, até a finalização do semestre. Sempre que uma disciplina encerrar, uma nova disciplina já vai estar liberada. E aí, é preciso atenção, porque muito aluno se atrapalha na continuidade dos estudos. Por que você está falando isso de forma tão pausada, Matheus? Para que vocês tenham, né, aí a devida compreensão. Por isso que eu estou dando ênfase. Quando uma disciplina encerra, você precisa ter atenção à data de liberação da próxima disciplina. Como é que eu sei? Vai aparecer a disciplina lá para você liberada, certo? E aí você tem que ter atenção e fazer a sua gestão de tempo. Olhar o período de estudos, olhar o período de trabalho, olhar o período de exercício, olhar o período de prova, certo? Se você terminou a primeira disciplina, deixou ao Deus dará, né? Naquela semana ali seguinte, já vai ter perdido uma semana de realização. A primeira unidade já foi, vai estar lá disponível para você. Mas o tempo hábil que você teria, né, dos 4, para realizar as 4 unidades, que seria de 4 semanas, você já vai ter perdido aí 25% do seu tempo hábil para cumprir a disciplina de forma folgada, né? De forma que você consiga realmente ter um aprendizado. É bom a gente ter em mente que não é somente aprovar a disciplina. Vocês estão fazendo a faculdade para ter conhecimento. Porque quando vocês chegarem lá no mercado de trabalho, vocês vão precisar saber o que vocês estudaram. Tem muito aluno que fala de forma leviana, muita gente, né? Não vou focar nos alunos, que não precisa saber de tudo do curso para o mercado de trabalho. Isso é um fato. Não tem como a gente ser um HD, né, para aglomerar tudo do curso ali na nossa caixotinha. Mas muitas coisas que eu aprendi na faculdade de pedagogia, né, no sentido geral, eu utilizo diariamente na minha prática, certo? Na minha prática profissional, seja como professor, seja na minha experiência como gestor, seja na minha experiência como coordenação, certo? Eu sempre estive
recorrendo aos conteúdos que eu estudei no curso, tá? E isso faz total diferença na minha prática profissional. Então, por isso que eu reforço com vocês a importância de vocês terem atendimento, uma atenção, né, no que diz respeito ao entendimento dos conteúdos, né? Vocês precisam aprender, não é só aprovar. E é por isso que é importante cumprir o cronograma da disciplina. Porque o aluno que perde uma semana, ele vai cumprir 4 conteúdos em 3 semanas só. Se você perde a primeira e a segunda semana, você vai ter 4 conteúdos somente para 2 semanas. Né? Então, é um tempo minúsculo. Digamos aí 3 dias e meio para cada unidade. Seria pouquíssimo tempo para você ter entendimento, né? Para você aprender, de fato, o seu conteúdo. Então, tem que ter muita atenção assim que termina a disciplina, para acompanhar a próxima disciplina, né? As datas que estão lá no cronograma, certo? Então, esse é o segundo ponto. Primeiro ponto que a gente falou foi sobre checklist aí de verificação da primeira disciplina. Fiz a prova, fiz o exercício, consegui fazer tudo, tive pontuação suficiente, maravilha. Vou passar para a próxima disciplina, que foi o segundo ponto, né? Cheguei na segunda disciplina. O que é que eu vou fazer de início? Olhar o cronograma da disciplina. Eu vou olhar quais são as datas que eu vou ter ali para estudar. Então, eu vou ter de qual dia a qual dia para fazer o acesso às teleaulas e ao exercício, né? Porque vocês sabem que depois que o período de estudo acaba, vocês não conseguem mais acesso ali aos exercícios, né? Só vai liberar aí, talvez, no período de recuperação, para que você consiga fazer. Então, é importante ter acesso, né, ter entendimento aí de qual é a data de realização das atividades, certo? Então, esse é o segundo ponto que eu queria trazer aqui. E aí, para abordar o terceiro ponto, eu quero focar na palavra engajamento. O engajamento é algo que as equipes dos polos, essencialmente, são muito cobrados, né, no que diz respeito ao desempenho de vocês. Então, quando vocês não acessam o portal, o polo é cobrado pelas equipes lá de cima, né? Nós temos uma meta de pontuação antes de realização da prova, por exemplo. Então, o aluno, ele precisa ter ali, né, uma pontuação razoável. Se vocês precisam de 60 pontos para aprovação na disciplina, antes de realizar a prova, é ideal que vocês estejam pelo menos com 40 pontos já garantidos. Ou seja, assistindo às aulas e fazendo os exercícios, você já ter somado aí pelo menos 40 pontos. Então, veja, o aluno que fica abaixo disso, ele já está abaixo da média, né? Abaixo não é nem da média, né? É abaixo do teto mínimo que a faculdade nos cobra enquanto polos, né? Eu digo nos cobra porque eu me coloco como parte da instituição, né? Mas cobra muitos polos, as equipes dos polos, as equipes de atendimento dos polos. Por isso que o pessoal fica lá mandando, ó, lembrete de prova, lembre que como é que você tem que fazer os seus estudos, lembre de realizar seu exercício, porque nós precisamos de vocês, né, para manter um bom funcionamento, né, para manter a nossa qualidade, para manter os nossos bons números, para manter bons profissionais aí no mercado de trabalho, certo? Então, é importante eu focar com vocês hoje no engajamento, né, e para que vocês consigam ter um bom engajamento, vocês precisam seguir o cronograma. Eu entendo perfeitamente, e eu fui um aluno que a minha vida inteira, até hoje, trabalho e estudo, né? Então eu sei como é difícil você trabalhar, estudar, chegar em casa, ter responsabilidade da casa, né? Do cuidado da casa, no meu caso eu não tenho filhos, mas eu tenho animais, então dá um trabalho danado. Eu entendo perfeitamente a correria do aluno, né? Principalmente porque o perfil do nosso aluno é um perfil de um aluno que ele trabalha ou que ele estuda por fora, né? E ele tem que conciliar a vida com os estudos. E eu entendo perfeitamente você atrasar o conteúdo no momento de aperreio ali que você não conseguiu acompanhar. Mas eu preciso cumprir aqui o meu papel, né? De amigo de vocês, né? De parceiro de vocês nesse sonho de vocês que é realizar o curso superior. E para isso eu preciso dizer, ó, tem que dar um jeito.
Vocês têm que conseguir cumprir o cronograma para que vocês consigam ter um bom engajamento e, assim, reduzir o risco de reprovação. Eu não quero que vocês reprovem. O Polo Mossoró, o Polo Açul, o Polo Pau dos Ferros, do gestor Ítalo, nosso diretor regional de negócios, nenhum de nós queremos que você reprove. Um aluno uma vez me disse, vocês devem gostar quando o aluno reprova, porque o aluno paga financeiramente a mais por aquela disciplina, né? Não, a gente não gosta, não. Porque os níveis de alunos de desistência, né, são maiores nos alunos que reprovam. Porque, justamente, aquele aluno que reprova, ele vai ter uma disciplina a mais para cursar até o final do curso, e ele vai ter uma cobrança financeira a mais por aquela disciplina, né? Levando em consideração que a sua mensalidade, ela é composta pelas disciplinas do semestre, né? Então, se você paga R$ 200 na sua mensalidade, né? Aquela mensalidade, ela é o valor com os seus descontos, mas ela tem ali a composição no valor bruto referente às disciplinas do semestre. Então, cada disciplina ela tem um valor. Esse valor somado dá a sua mensalidade bruta e quando você recebe os descontos, chega ao valor que você paga, né? Então, quando o aluno reprova, ele tem uma disciplina a mais, consequentemente, ele vai pagar mais por aquela disciplina. E a gente não quer isso, porque a gente não quer perder você enquanto aluno, a gente não quer que você fique desmotivado, a gente não quer que você desista de fazer o seu curso, né? Não quer que você desista do seu diploma, do seu sonho, né? E conseguir um futuro melhor, uma melhoria no mercado de trabalho, uma boa colocação no concurso público, né? Enfim, esse é o quê da questão do nosso encontro de hoje, né? Engajamento. E para que vocês tenham um bom engajamento, vocês precisam ter disciplina, organização e saber separar os conteúdos, né? A separação dos nossos conteúdos é a parte mais simples. Eu já expliquei aqui, nós temos 4 unidades dentro de cada disciplina. Dentro de cada unidade nós temos 5 teleaulas, nas disciplinas regulares, né? Dentro dessas 5 teleaulas, 4 são de conteúdos, uma é de revisão geral, né? Ao final das unidades nós temos um exercício, totalizando 4 exercícios por disciplina. E em algumas disciplinas temos a atividade de produção textual, né, que também é um pilar aí de pontuação. Eu vou dar uma pausa aqui na fala, porque tem um aluno com a mão levantada. Eu vou liberar a fala. Só um momento. Vou ver só aqui. Fabiana. Oi, Fabiana. Tudo bem? Boa noite. Fique à vontade, tá? Pode falar. Olá, boa noite, professor. Quanto tempo, né? Tudo bem? Não é, Rafa? Tudo em paz, Bem, meu Deus. eu entrei aqui por questões que um colega pediu para mim entrar, porque, na verdade, eu até tranquei o curso esse ano, aí por isso que eu não estava participando das aulas. Mas, enfim, um colega me pediu para entrar, pediu para tirar uma dúvida de outra colega, porque não estava ocupado, e não poderia a aula. Então, a dúvida da colega é o seguinte: ela pergunta assim, a dúvida dela, que ela, lá no aplicativo, onde tem as mensagens do tutor, fala de um projeto de extensão, tem 6 mensagens sobre trabalho, sobre projeto, só que essas mensagens eram do dia 13 de março, e fala sobre explicando tudo direito. Aí ela fala que se ela não está fazendo uma disciplina, aí a mensagem pode ser desconsiderada. Só que ela disse que veio ver agora, sabe? Assim já é agora. Aí acho que ela mandou perguntar assim, se é referente agora do segundo semestre, se ela tem que olhar qual disciplina que ela está cursando. Ela tem que falar com o tutor, não é verdade, professor? Acho que é isso. Nesse caso aí, se as mensagens são da data de março, é referente ao semestre 25.1, né, que foi de fevereiro a junho de 2025.
Então, essas mensagens eram sobre a disciplina que ela estava pagando no primeiro semestre, no primeiro semestre de 2025. Mas, com certeza, vale ela acompanhar aí, se lá, ela, no portal dela agora, em 25.2, ela tem alguma disciplina de projeto, né? Se ela tiver, aí é bom ela acompanhar, né? Porque ela vai ter que cursar a disciplina, caso esteja disponível dentro do portal dela para cursar nesse semestre. Se ela, porventura, tinha disciplina de projeto de extensão no semestre passado e ela não cursou, né, não fez, não enviou, muito provavelmente ela vai estar reprovada nessa disciplina, porque a disciplina de projeto, né, seja de integrado ou de extensão, exige o envio de um material escrito, né? Você precisa produzir o material para envio. E aí, se ela não fez, quase de certeza que ela reprovou aí essa disciplina, né? E aí ela fica pendente de realização a posterior. Pode ser que ela já tenha vindo agora nesse semestre, ou fique lá pendente para ela cursar depois. Então, ela pode fazer duas coisas, Fabiana. Olhar nas disciplinas desse semestre, caso ela tenha renovado matrícula, se existe alguma disciplina de projeto, se tem, cursar, né? E se não tem, ela vai lá em secretaria, aí vai ter matriz curricular, ela faz o download da matriz curricular, ou do extrato de disciplinas, né? E vai verificar aí o acompanhamento das disciplinas. Quais são os semestres, né, que ela tem, e quais são as disciplinas por semestre. Então, lá na matriz mostra qual é a sua relação de disciplinas de acordo com o semestre. Primeiro semestre, tais disciplinas. Segundo semestre, tais disciplinas. Terceiro semestre, determinadas disciplinas. Certo? Então, duas alternativas aí para essa situação dela. Mas se tem 23, se tem no mês de março, foi do semestre 25.1, com certeza. Pronto, eu agradeço o esclarecimento das minhas dúvidas. Muito obrigada. Eu acho que eu estou voltando aí, entre uns mês e 15 dias, se Deus quiser, eu estou voltando de novo, porque eu já estava sentindo falta das aulas. Aí o colega pediu, eu disse, não, dá na hora, vou falar, né, tirar a dúvida do colega, sempre acompanhando o grupo, pessoal aí nas provas, né? O meu primeiro semestre foi show de bola, graças a Deus, boas notas, não tive muito esforço, graças a Deus, e estou chegando aí para realizar o meu segundo semestre, se Deus quiser. Vai fazer como a história. Eu não comecei no dia, mas é assim mesmo, a gente vai devagarzinho mesmo, não tem pressa não, né? É tudo com paciência. Eu agradeço, tenha uma ótima noite, fiquem com É isso aí, Deus. Fabiana. O importante é voltar, né? Não Com importa certeza. o momento, mas você consegue voltar e, inclusive, se você reativar sua matrícula agora ou no próximo mês, você vai dar andamento naquela disciplina que tiver vigente, né? E essa disciplina que já passou prova, você não vai precisar fazer ela de qualquer jeito. Ela vai entrar. Perdão. É a vida de tio, tá, gente? Isso aqui já é a vida de tio. Fui tio não faz nem uma semana e já tô sem dormir. Mas você consegue voltar, e mesmo que você não esteja, né, desde o início, aquela disciplina que já teve prova, que já venceu alguma atividade, ela é colocada automaticamente pelo sistema no próximo semestre. E aí você cursa ela normalmente sem acréscimo na sua mensalidade, diferente da reprovação. Né? Então, você consegue voltar normalmente, dar continuidade de onde o semestre está, sem ser prejudicado. Tá? Espero que você possa voltar aí logo, logo. Se Deus quiser, muito obrigado. Boa noite a todos e parabéns, né? É titio, né? Que bênção. Graças a Deus. Show de bola, gente. Então, mais uma dúvida aí tirada, né? Já fica aí a dica para todo mundo aí que teve algum tipo de situação parecida, tá? No momento, não tem nenhuma outra dúvida aqui aparente. Foi isso mesmo. A dúvida da Fabiana em relação a essa colega dela que estava com esse problema, né? E agora vamos apresentar aqui o material sobre o que eu falei aqui de engajamento. Alguém tem alguma dúvida? Alguém ficou com alguma ressalva? Algum ponto para destacar? Tem muito que a gente se delongar em relação a isso, né? Existe um cronograma, esse cronograma, ele
vai ser seguido pelo sistema, e é interessante que seja seguido também por vocês, alunos, né? Mesmo aí na correria do dia a dia, a gente precisa fazer aquele esforcinho para conseguir acompanhar o cronograma e, assim, ter um bom resultado nas disciplinas, ou seja, obter aprovação, e não só obter aprovação, é importante a gente ter uma boa nota também, né? Porque futuramente vocês vão poder participar aí de concursos públicos, de processos seletivos, que, em sua maioria, às vezes pedem um histórico, né? Eu participei já de vários concursos e processos, na verdade, concursos não, processos seletivos, que pediam um histórico da minha graduação, para ver as minhas notas, para ver o meu desempenho enquanto aluno, né? Então, é importante que vocês pensem já projetando aí o mercado de trabalho, né? Principalmente para quem quer atuar na área. Tem aluno que faz o curso só por conhecimento, né? E aí é super normal. Mas tem aluno que quer atuar na área, quer se profissionalizar na área de estudo, né? Que está fazendo. Então, é importante vocês terem boas notas. Se não conseguir, não tem problema, né? O importante é o esforço de vocês e a consciência de vocês em relação a isso, tá bom? Vamos aqui apresentar o material. O material vai começar aí a apresentar. Então, esse material aqui que eu vou apresentar, ele vai mais ilustrar aquilo que eu estava destacando com vocês agora, certo? Né? Então, hoje a gente vai reforçar as atividades, né? Vou reforçar aqui o nosso modelo acadêmico e, né, a nossa... Vou tirar o zoom aqui. Reforçar o modelo acadêmico e a nossa divisão de disciplinas, né? De pontos de acordo com as disciplinas. Então, como é que são as atividades? Como é que funciona o nosso cronograma? Veja, lembra que eu falei para vocês que a gente tem 4 semanas nas disciplinas, né? E aí eu trago isso ilustrado aí, para que vocês tenham a devida visualização. Vou colocar aqui o destacador vermelho, para ficar melhor de eu apresentar para vocês. Então, a gente tem aqui, ó, uma chave da primeira à quarta semana, certo? Que eu estou destacando aí de vermelho. Da primeira à quarta semana, né, a gente tem a divisão de uma unidade por semana, conforme eu expliquei para vocês agora há pouco na sustentação oral que eu fiz, né? E durante essas 4 semanas, o que é que vocês vão acessar? O livro, as videoaulas e os exercícios. Esse é o período que a gente chama de estudos. Então, o período de estudos é aquele período em que vocês vão ter acesso a acessar o conteúdo e fazer os exercícios, certo? Entre essa semana, né, e a realização das provas, a gente vai ter os trabalhos para as disciplinas que são elegíveis, claro. Quando você tem trabalho, você vai ter aí, durante esse período, a disponibilização para acessar o material e realizar o trabalho. Então, hoje é 10/9, eu sei que tem alguns alunos aí que tem até hoje para enviar trabalho da disciplina, né? Porque a gente já falou sobre essas datas aqui anteriormente. Então, hoje, por exemplo, é vencimento aí de várias disciplinas que têm atividade escrita, né? Para você estarem enviando o trabalho, vencimento do trabalho, tá? E aí, aqui na quinta semana, a gente tem a realização da prova de primeira chamada, né? Então, na primeira semana de agosto, foi a primeira unidade. Na segunda semana de agosto, foi a segunda unidade. Na terceira semana de agosto, terceira unidade. Na quarta semana de agosto, quarta unidade. E aí, na quinta semana, né, primeira semana
de setembro, a gente teve a realização da prova de primeira chamada. E assim que encerrou a prova de primeira chamada, né, na sexta semana seguinte, libera o período de realização da segunda chamada. E aí, esse período ele vai se estender até a data anterior à prova de recuperação, certo? Que vai se consolidar aqui, né, na 8ª semana, geralmente, certo? E aí as datas podem variar de acordo com a sua disciplina, tá? Mas no sentido aqui da primeira a sexta semana, isso é a grade, né, de divisões aí do conteúdo de vocês. Então, veja, quando eu reforcei agora bastante sobre cronograma, para que vocês tenham um bom engajamento, é pensando, né, nessa imagem aqui. Então, fixem essa imagem aqui. Vou eu tirar aqui essas coisas que eu vou usar. Fixem essa imagem aqui na cabeça de vocês, né? Vocês têm aqui 4 semanas para acessar os conteúdos. Quando houver trabalho escrito, você vai estar fazendo ela ali, né, durante essas semanas. E na 5ª semana, prova. 6ª semana já libera a segunda chamada de prova para quem não fez a prova na primeira semana de realização, tá? Matheus, como é que eu sei as datas específicas? Lá no cronograma, como eu falei para vocês anteriormente. Clicando no cronograma, vocês vão conseguir visualizar aí as datas específicas, período de estudos, período de trabalho, período de prova de primeira chamada, período de prova de segunda chamada, período de recuperação. Tudo isso já está disponível lá na segunda disciplina, assim como foi para a primeira disciplina, desde o momento da sua liberação. Liberou a disciplina, o cronograma já vai ter todas as datas lá disponíveis para vocês acessarem, tá? Então, salvem essa imagem aqui no HDzinho interno da mente de vocês, né? Salvem essa imagem para que vocês tenham, né, o cronograma já montado. Começou essa semana a minha disciplina, então eu vou ter 4 semanas de estudo para frente, 1 semana de prova de primeira chamada, se eu não fizer, na semana seguinte já libera a realização da segunda chamada de prova. Aí é importante eu ressaltar que a segunda chamada de prova, ela tem uma taxa, certo? Essa taxa, ela somente é cobrada a você se você fizer a prova de segunda chamada. Se você não faz a prova, você não vai ser cobrado pela taxa. Você vai ser reprovado na disciplina, né? Então, eu sempre indico o aluno fazer a prova de segunda chamada se ele não fez de primeira. Por quê? É muito melhor você refazer, ter a taxa para poder fazer a prova de segunda chamada do que pagar financeiramente por toda a disciplina no semestre seguinte, tá? Então, esse é um ponto aí que eu queria que vocês salvassem na cabecinha de vocês. Obviamente, eu vou trazer esse cronograma aqui, esse slide especificamente, em outros encontros, porque toda semana a gente tem uma nova quantidade de alunos entrando. Então, eu peço desculpa desde já se em algum momento eu me fizer repetitivo no que eu abordo aqui com vocês, tá? Mas eu preciso ser repetitivo nesse sentido, porque toda semana a gente tem novos alunos entrando. E esses novos alunos não conhecem o nosso modelo acadêmico, não sabem qual é a divisão de pontos, não sabem como é que verifica o cronograma, não sabem como é que tem que estudar. E aí é meu papel, né, diretamente, fazer o acompanhamento, né, com esses alunos aqui, instruí-los quanto a como estudar, tá bom? É para isso que eu sou contratado, né? Então, quais são os tipos de atividades aí que vocês vão ter lá no período de estudos, né? No período total aí da disciplina. Deixa eu só diminuir aqui o zoom, para a gente conseguir visualizar melhor. Então, aqui é a tabelinha de atividades, certo? Ah, Matheus, tem alguma atividade além disso aí? Não, não tem nenhuma atividade além disso aqui.
Vocês têm 4 pilares possíveis de pontuação, certo? Além disso aqui, nada. Só estudo de caso, que vai ser aqueles exercícios de fixação que não valem ponto. Vai servir somente mesmo para você fixar o conteúdo, certo? Então, vocês têm aqui, ó, a prova, que é uma avaliação de múltipla escolha, composta por 10 questões. Vocês têm até 90 minutos para realização. Essa é a atividade de certo aí, indispensável. Se o aluno não fizer, ele é diretamente reprovado na disciplina, certo? Então, obrigatoriamente, vocês precisam fazer a prova. O engajamento, que é o segundo pilar, que eu ia destacando aqui, né? Então, o engajamento é o segundo pilar. O que é o engajamento? O engajamento é a utilização do material. Sempre que você utiliza o seu material, você vai ganhar uma pontuação. Quanto é essa pontuação, Matheus? A gente vai ver nos slides mais na frente quantos pontos de engajamento você vai ter de acordo com os tipos de disciplina, certo? Outro pilar que a gente tem é os exercícios da unidade, que eu já falei bastante sobre eles aqui, né? Só tem um ponto aqui que é importante a gente ressaltar, que é a diferença de pontuação na disciplina teórica e na disciplina teórica com carga horária prática. O que é isso, Matheus? Qual é a diferença? Né? Toda disciplina que tem exercício vai ser um exercício por unidade com 5 questões cada. Ou seja, 20 questões em cada uma da disciplina, divididas em 4 exercícios, um para cada unidade, certo? Nas disciplinas teóricas, o que é que significa disciplina teórica, Matheus? É disciplina que você não vai ter parte prática, certo? De escrita, parte aí de desenvolvimento prático. Você vai ter só conteúdo e atividades para realizar. Então, nessas disciplinas que só tem conteúdo, exercício e prova, você vai ter 20 pontos, né, totais dos exercícios, ou seja, 5 pontos em cada exercício. Cada questão, né, as 20 questões, cada questão valendo 1 ponto, certo? 20 questões no total, divididas em 4 exercícios, onde vocês podem conquistar 20 pontos, né, que é 1 ponto por cada questão. Essa parte bem simples, né? Mas aí a gente tem também as disciplinas teóricas, que tem conteúdo, que tem prova, que tem exercício, e também tem a parte prática. O que é a parte prática? A parte prática é aquela atividade que a gente já conversou aqui nos últimos encontros bastante, que envolve a produção de um relato, de um trabalho, de um bababá, certo? Geralmente, vocês vão ter acesso a um simulador, ou vocês vão ter acesso a um estudo de caso, ou vocês vão ter acesso a uma situação geradora de aprendizagem, e vão precisar escrever algum relato, algum exercício, alguma atividade em relação a essa parte prática, tá? Então, quando tem essa disciplina com parte prática, você vai ver que lá na disciplina, além do exercício, vai ter o trabalho. Aí tem disciplina que tem 2 trabalhos, tem disciplinas que tem 3, tem 4, tem 5, vai depender aí da disciplina, certo? Mas nessas disciplinas, os exercícios vão valer somente 10 pontos, ou seja, meio ponto por questão, né? São 20 questões no total, isso mantém, mas você vai sair de 20 pontos para 10 pontos, porque cada questão só vai valer meio ponto, certo? E aí aqui, ó, vou até tirar aqui o destaque que eu fiz, para eu destacar aqui embaixo. Nem todas as disciplinas possuem exercício. Não são todas as disciplinas que possuem exercício, certo? Algumas disciplinas que a gente vai ver aí nos próximos slides só possuem prova, parte de trabalho. Tem disciplinas que só possuem a parte de trabalho, né? Como é o caso de disciplina de projeto, de estágio obrigatório, TCC. Essas disciplinas só possuem o trabalho escrito. E a gente vai ver já essa definição de divisão das pontuações, certo? Aí, falando tanto nele, né, no trabalho, falando tanto nele, né,
tem os trabalhos, que são essas atividades escritas, né? Eles existem nessas disciplinas com carga horária prática, elas existem nas disciplinas de projeto de extensão, prática pedagógica, estágio obrigatório, TCC e projeto integrado. Todas essas disciplinas possuem parte escrita. De alguma forma, vocês vão ter que escrever algo aí, com base no material de orientação, certo? Então, vamos ver a divisão desses pontos, né, divididos nos tipos de disciplinas que a gente tem. A gente tem várias diferenças aí de pontuação, e a gente vai ver como é que esses pontos se comportam aí dentro das disciplinas, certo? Então, aqui eu já trago 3 situações. Em cima, a gente tem a disciplina regular, que são as disciplinas teóricas. As disciplinas teóricas a gente acabou de ver, né? É a que só tem prova, exercício e engajamento, certo? Essas disciplinas, elas têm um total de 100 pontos. Todas as disciplinas, na verdade, têm um total de 100 pontos, né? Mas dividido da seguinte forma. A gente tem 50 pontos que são da prova, 20 pontos que são do exercício e 30 pontos do maravilhoso engajamento. 30 pontos de engajamento, totalizando 100 pontos no final, certo? Então, essas disciplinas teóricas, elas têm uma divisão muito simples da pontuação. Então, fez a prova, fez os exercícios, está praticamente aprovado na disciplina. E ainda tem a pontuação de engajamento, que é por acessar as atividades, certo? Lá no campo de pontuações, gente, vocês têm acesso a essa tabelinha aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Dá um zoom que eu quero focar nele, tá? Nas pontuações, você tem acesso a essa tabelinha. Lembra quando eu falei para vocês do checklist ao finalizar a disciplina? Acabou a disciplina, você vai olhar nas pontuações como foi o seu desempenho. Era disso aqui que eu estava falando, certo? Como é que a sua pontuação está dividida nessa determinada disciplina que você encerrou. Então, lá vai mostrar a quantidade, a atividade, né, o pilar, nesse caso aqui, ó, exercício da unidade, o aluno conquistou 2 pontos, e aqui era 20 pontos no total que ele podia conquistar. Aqui, presença em aulas, 2 pontos, de 30 pontos que ele poderia conquistar. E a prova final, que ele ainda não tinha feito, 0 pontos, de 50 pontos que ele podia conquistar. Então, lá, quando vocês acessarem a pontuação de vocês, vai aparecer esse acompanhamento de pontuação. E era isso aqui que eu queria falar quando eu estava dizendo do checklist, né? No início do encontro. Eu falei para vocês que vocês precisavam, ao finalizar a disciplina, ter o cuidado de fazer o checklist do que foi feito e do que não foi feito, certo? Até mesmo para que vocês tenham um controle melhor aí do desempenho mesmo de vocês em relação a disciplina, certo? Show de bola? Vamos lá. Disciplinas teóricas muito simples, né? 50 pontos de prova, 20 de unidades nos exercícios e 30 de engajamento. Aí a gente tem as disciplinas teóricas com carga horária prática, que já são disciplinas diferentes. Essas disciplinas com carga horária prática é aquela que tem o trabalho, né? Então, além da prova, além do exercício e além do engajamento, a gente tem os trabalhos, né? Vai ter os trabalhos para estar realizando aí. Então, a prova, ela mantém os 50 pontos, né? Mas o exercício da unidade, o que foi que a gente viu agora há pouco? Que ele muda para 10 pontos. Então, sai de 20 pontos para 10 pontos, certo? Por quê, Matheus? Porque acrescenta a atividade trabalho. E essa atividade, ela vai valer 20 pontos. De onde é que esses 20 pontos foram tirados? 10 pontos foi tirado do engajamento
e 10 pontos foi tirado do exercício da unidade, certo? E aí você vai ter uma atividade a mais valendo 20 pontos, que vai ser o trabalho. Né? Então, disciplinas teóricas com carga horária prática. É aquela disciplina que você vai ter a prova, o exercício, o engajamento e um trabalho escrito, tá? E aí, geralmente, esse trabalho escrito, como eu já falei, vai ser através de simuladores, vai ser através aí de estudos de caso e etc. Tá bom? Para os cursos de licenciatura especificamente, quando eu falo especificamente, porque só tem nos cursos de licenciatura, nós temos as práticas pedagógicas, certo? As disciplinas de práticas pedagógicas são aquelas disciplinas que vocês vão ter prova, exercício, engajamento e também um trabalho escrito. Nós falamos sobre práticas pedagógicas na semana passada, né? Eu trouxe um exemplo aqui de práticas pedagógicas para vocês visualizarem. Então, é aquela disciplina que você vai ter uma estrutura parecida com o projeto integrado, né? Que é uma situação, um desafio, né? Uma problemática geral que a faculdade já vai dizer qual é, e você vai ter suscetíveis atividades a realizar com base naquela situação problema. Então, dependendo da prática pedagógica, o trabalho da prática pedagógica pode ser fazer um plano de aula, fazer a leitura de um texto e trazer um relato crítico, né? Analisar uma resolução de um problema em sala de aula. Então, muitas coisas podem ser feitas no trabalho da prática pedagógica. E como é que é a pontuação da prática pedagógica? Na pontuação da prática pedagógica, a gente tem uma redução na quantidade de pontos da prova e, né, então, fica menos na prova e mais no trabalho escrito. Então, ao mesmo tempo que a gente perde 20 pontos na prova, que sai de 50 para 30, né, a gente tem também uma perda de 20 pontos no engajamento. E essa pontuação, esses 40 pontos que é tirado, 20 da prova e 20 do engajamento, é acrescentado no trabalho. Então, nas práticas pedagógicas, a atividade mais importante não é a prova, embora ela também seja obrigatória. A atividade mais importante vai ser o trabalho. Esse vai ser o pilar com maior pontuação. Então, a prova ela é desmembrada junto com o engajamento, e o trabalho tem a maior pontuação aplicada, certo? E aí vocês vão ter aí uma diferença, acho que é a mais diferente aí na pontuação. No final, gente, todas valem 100 pontos, certo? Todas valem 100 pontos no final. E também todas as três têm obrigatoriedade de realização da prova. Tá? Nas práticas pedagógicas e nas disciplinas teóricas com carga horária prática, além da prova ser obrigatória, também se faz obrigatório o trabalho. A parte escrita, você tem que fazer. Se não fizer, também é crivo de reprovação, certo? Também pode ser levado em consideração para reprovar você na disciplina. Vamos ver agora outras variações de disciplinas, e essas aqui são mais simples. Ó, estágio supervisionado obrigatório, TCC, que é trabalho de conclusão de curso, projeto integrado e projeto de extensão. Todas essas 4 disciplinas, elas têm a mesma pontuação, que são 100 pontos. E qual é a única atividade que existe nas 3? Entrega de relatório. Que relatório, Matheus? Relatório que você vai produzir com base nas instruções que vai constar dentro da disciplina. Ontem eu tive um aluno, né, que falou, ontem eu tive encontro com os alunos da outra turma, que é do outro sistema. E aí o encontro ia terminar um pouco cedo, ainda faltavam uns 15 minutinhos para acabar, e eu aproveitei esse momento para responder. Tinha muito aluno falando comigo, mesmo que eu reforce lá no grupo, que eu não consigo dar orientação a vocês,
fora do nosso momento de encontro aqui, né, muito aluno me procura. E sempre que eu posso, eu tiro um tempinho para responder vocês, né? Dou alguma orientação quanto ao problema que vocês me perguntam, e oriento sempre, e eu, mais uma vez, peço desculpa em relação a isso, caso eu esteja me fazendo repetitivo, mas oriento vocês a buscar o polo quando a dúvida estiver fora do nosso momento de encontro, né? Porque às vezes eu fico até constrangido. Eu vou responder o aluno uma semana depois, 5, 6 dias depois, porque eu não consigo responder vocês por lá, só aqui nesse momento do nosso encontro, né? E aí ontem, como tinha tempo do encontro que estava em ócio, do encontro anterior, de ontem, eu disse, não, pessoal, ó, já que vocês não estão mais com dúvida, já está o pessoal saindo, eu vou responder os alunos que estão falando comigo aqui no WhatsApp. Eu acho que eu respondi uns 20 alunos ontem, durante esse momento, né? E aí fui respondendo, tirando a dúvida que aquele aluno estava e orientando ele a procurar o polo em uma outra dúvida, né? E aí um aluno estava com dúvida de como acessava as orientações do projeto de extensão. Salvo engano, era projeto de extensão, o problema dele. E aí ele não estava sabendo aonde acessar a aula do projeto de extensão. E aí eu dei a instrução para ele, né, disse para ele até, se ele quisesse entrar hoje, não sei se você está aí, hein? Se estiver por aí, vamos fazer o que a gente combinou. E aí eu até falei para ele, ó, se você conseguir acessar o material, tiver com dúvida de como fazer, vai amanhã no nosso encontro, acessa, ele era da turma de hoje, acesse o nosso encontro amanhã, traga o material, você pode até mandar amanhã, mandar aí para mim, se você estiver aqui na sala, tá? E eu apresento lá na hora, a gente tira as dúvidas que você está em relação ao qual é o tema, né, quais são os conteúdos que você pode abordar, porque tudo isso vai estar no material de orientação do projeto de extensão, né? Então, assim como o projeto de extensão, como eu orientei o colega ontem, todas essas atividades que são escritas possuem, né, um material de orientação, prática pedagógica, a disciplina teórica com carga horária prática, o estágio supervisionado obrigatório, o TCC e o projeto integrado. Todas essas disciplinas, né, são como projeto de extensão, no sentido de ter um material de orientação para que vocês consigam realizar a atividade. Tá bom? Inclusive, foi um dos problemas que os alunos relataram nos encontros anteriores, né? Que não estava com esse erro nas disciplinas, que não aparecia o conteúdo, né, de orientação para a realização da atividade. E aí, posteriormente, a gente viu que resolveu, né, graças a Deus, e os alunos conseguiram estar acessando aí o material de orientação. Certo? Então, todas valendo 100 pontos, e a única atividade é entrega do relatório. Só tem entrega do relatório. Não vai ter teleaula de conteúdo, não vai ter exercício, não vai ter nada além do trabalho que vai ser a entrega do relatório, certo? Então, recapitulando, disciplinas teóricas, 50 pontos de prova, 20 pontos de engajamento, 20 pontos de exercício, 30 pontos de engajamento. Disciplinas teóricas com carga horária prática, 50 pontos de prova, 10 pontos de exercício, 20 pontos de trabalho, 20 pontos de engajamento. Práticas pedagógicas, 30 pontos de prova, 20 pontos de unidade, 40 pontos de trabalho e 10 pontos de engajamento. E nas disciplinas de estágio, TCC, projeto integrado, projeto de extensão, né, somente entrega de trabalho valendo 100 pontos. Então, existem somente, né, essas 7 variações de disciplinas, tá bom? 7 variações aí de possibilidades de pontuação. Dessas 7, né, somente 3 divergem, que é as teóricas com carga horária prática e as práticas pedagógicas. As demais 4 são com mesma pontuação e mesma atividade. E aí, o que é que chega nos finalmente, né? Como é que você tem a aprovação na disciplina? Para que você tenha aprovação, você precisa, né, ter no mínimo 75% de consumo dos materiais para que a sua prova seja liberada. Então, quando você tem atividade ou disciplina que tem prova, você precisa ter acessado pelo menos 75% do material para ter liberação. Precisa obrigatoriamente realizar as atividades e a prova digital, e aí eu reforço bastante em atividades na parte do trabalho escrito, é obrigatório a realização do trabalho escrito e da prova digital.
Ah, Matheus, mesmo que eu tenha um 0 na minha nota, eu tenho que fazer? Tem. O importante é fazer. Mesmo que você não obtenha uma pontuação ali considerável naquela atividade escrita, você tem que fazer a atividade escrita, mesmo que você já tenha pontuação total para aprovação, certo? Senão você pode sim ser reprovado. E a prova digital, ela é terminantemente, né, obrigatória em todas as disciplinas que tem prova digital. Se não fizer primeira nem segunda chamada, o aluno está automaticamente reprovado, sem direito à prova de recuperação, certo? Importante ressaltar esse ênfase aí, né, de não poder acessar a prova de recuperação se você não fizer a prova digital. E no final, o que é que você precisa acumular na média para ter aprovação? 60 pontos ao total. Então, disciplinas que só tem trabalho escrito, como essas 4 que a gente abordou agora, né? Projetos, TCC e estágio. 60 pontos também. Você pode conquistar até 100 pontos, precisa de no mínimo 60 pontos para ter a devida aprovação, tá? E aí, acumular 60 pontos no total. Não importa se é 5 pontos de prova, se é 30 pontos de engajamento, né? Se aliás, 10 pontos de prova, 30 de engajamento e 20 de exercício. O importante é que você tenha aí, no mínimo, 60 pontos para ter aprovação na disciplina, levando em consideração que você tenha realizado todas as atividades. Pausa da água. Então, esse é o material de reforço que eu queria dar hoje, né? Por solicitação aí da nossa gestão, né? Eu perguntei quais eram os pontos agora essa semana pós-prova que ele gostaria que eu reforçasse, né? E aí ele trouxe esses pontos, principalmente pediu para focar muito no engajamento, né? Engajamento e tipo de disciplinas. E aí eu trouxe aí essas informações para vocês, tá bom? E dei várias dicas aí do que vocês devem fazer para conseguir ter uma boa aprovação aí nas disciplinas, tá bom? O que mais a gente pode estar conversando hoje? A partir de agora é livre para vocês em qualquer dúvida que vocês possam ter, tá bom? Vamos ver aqui no chat se tem alguma dúvida. Que o Viamota falou. Boa noite, tem alguém do curso de Ciências Contábeis que esteja no segundo período na disciplina de Legislação Empresarial aplicada? Tem alguém de contábeis, pessoal, hoje aqui no encontro? Não temos hoje ninguém de contábeis, hein? Pelo menos não no segundo semestre, né? Acho que não, hein, Kilvia? Aparentemente, não temos nenhum colega de contábeis hoje aqui presente. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem a partir de agora, a gente está disponível, né? Eu vou estar encerrando só a gravação, para não ficar no momento do